O primeiro semestre deste ano ficou marcado no meio esportivo também pela aprovação do projeto de lei que autoriza os times a se tornarem clubes-empresa, o que viabilizaria a criação das sociedades anônimas de futebol. Aqui no Brasil, pelo menos 4 times avançam embalados nessa nova permissão: América Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo e Cruzeiro. A questão das sociedades anônimas é encarada como um caminho capaz de oferecer uma melhora de gestão. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o especialista em direito administrativo e formulador do projeto de lei do Clube Empresa, José Francisco Cimino Mansur, também nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Zé Francisco. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. É um prazer para mim. Um abraço a todos e obrigado pelo convite. Diz pra gente, além de uma melhor gestão, essa possibilidade de um clube de futebol se tornar um clube empresa daria margem para que jogadores também permaneçam por mais tempo nos respectivos times? A situação financeira em geral dessas possíveis sociedades anônimas de futebol tenderia também a ser melhor? Qual é a avaliação que você faz? Olha, muito importante colocar que a questão principal da Sociedade Anônima do Futebol, o objetivo fundamental, é criar novas fontes de receita para os clubes, quer dizer, fazer com que os clubes tenham acesso a recursos que hoje eles não conseguem ter. Porque quando os clubes estão organizados como associações, eles não podem permitir, por exemplo, que algum investidor compre, nem precisa ser o controle, mas 15%, 20%, 25% das suas ações colocando dinheiro no clube. Essa é uma fonte de receita que os clubes brasileiros, desde o século XX, não têm acesso. Dos 30 clubes que têm maiores receitas no mundo, 27 são organizados como companhia, são organizados como empresa. 3 não são: o Real Madrid, o Barcelona e o Flamengo. Esses 27 clubes têm acesso à possibilidade de vender ali uma parte do seu capital acionário para investidores, vendendo o controle ou não, isso não é obrigatório. Então, existe a melhoria da gestão, mas também é preciso que se diga, a melhoria da gestão não vai se dar automaticamente, não é? Nenhum projeto é uma varinha mágica que você aponta para o clube e, como não passa de mágica, o clube passa a ser bem administrado. Empresas também quebram, se forem mal administradas, e a gente aqui não quer vender uma ideia de mágica, de poção mágica. A gente quer vender uma ideia de que é uma alternativa, é um caminho para os clubes que quiserem adotar uma forma diferente de organização das que tem hoje. Até porque não é obrigatório. Quem quiser continuar sendo associação, pode continuar sendo sem ter nenhum problema com a lei por conta disso. Quer dizer, é um projeto de lei que muda a lógica de como que os clubes podem levantar recursos. Por exemplo, existe a possibilidade de emissão de debêntures, de ações ou de investidores, e também poderiam, com essa mudança, pagar menos impostos do que, por exemplo, uma empresa tradicional. É por aí também? Agora, tem que oferecer contrapartidas também, não é, Mansur? A contrapartida fundamental, a partir do momento que você se organiza como empresa, é a percepção de que o processo político dos clubes não vai ser mais o elemento essencial para definir a gestão. O que eu quero dizer com isso? O sujeito que vai comprar 15%, 20% das ações de um clube, se isso for colocado à venda, ele tem até o direito, preservado pela lei das SAs, de ocupar um lugar no conselho de administração, de querer uma prestação de contas sobre por que foi feito esse gasto ou aquele gasto. O sujeito não vai colocar o dinheiro para entregar na mão de um dirigente eleito, legitimamente eleito, mas eleito, quer dizer que tem uma capacidade política de agregar eleitores, como acontece na política tradicional, e se retirar dali e nunca mais procurar saber nem como que o dinheiro que ele colocou lá está sendo administrado. Aí que eu acho que está o ganho de gestão, porque é mais gente e gente qualificada, é o que esperamos, né? Fiscalizando a gestão, dando ali suas opiniões,
seus conceitos sobre o que está certo e o que está errado. A questão do imposto, que você abordou bem, é outro elemento fundamental do projeto de lei, né? Quando você é uma associação, você não recolhe, você recolhe a alíquota zero de uma série de impostos. Se você vai para ser uma sociedade anônima comum, simples, a que está na lei das SAs de 1976, você passaria a pagar, em alguns casos, até 34%. Na lei da SAF, a gente colocou esse imposto numa alíquota única de 5%. Começa com 5%, depois baixa até para 4%. Essa parte do imposto tinha sido vetada pelo presidente da República, mas o Congresso Nacional derrubou o veto. Então, hoje a gente tem realmente um regime tributário especial para quem quiser criar a SAF. É como eu disse na primeira resposta, não há nenhuma obrigação de criar a Sociedade Anônima do Futebol. O clube que entende que está melhor organizado como associação vai poder continuar, mas aquele que quiser não vai ter mais os obstáculos que tinha antes da lei da SAF entrar em vigor. E um deles era esse valor de impostos que realmente era muito alto. Zé Francisco, uma das questões que a gente aqui da Bahia tem recordação é que já houve tentativas de transformar clubes até locais em um formato próximo do SA e não da Sociedade Anônima de Futebol. Existe algum clube no Brasil que esteja próximo de já adotar essa estrutura da Sociedade Anônima de Futebol? Tem algum avançado nesse sentido? Olha, primeiro, muito importante mencionar os casos aí da Bahia. É exatamente o que a gente pretendeu evitar na SAF. A gente olhou muito para o que aconteceu aí. O que aconteceu aí foi uma criação de uma sociedade anônima com propósito específico que não tinha um regime legal, uma lei que tivesse sido feita para proteger não só o clube como o investidor. Então, eles fizeram uma tentativa lá na década de 2000, anos 90, 2000, que não tinha como dar certo, porque não havia nada no sistema para regulamentar essa situação, como não deu certo mesmo. A ideia porque os clubes já podiam criar a sociedade anônima, tanto que os clubes da Bahia criaram. A ideia da lei da SAF é criar um modelo legal, um regime legal favorável para quem quiser. Então, uma nova tentativa agora teria muito mais chance de dar certo do que a tentativa que foi feita com os dois clubes aí de Salvador. Existem, sim, vários clubes nesse caminho. O Atlético Paranaense é um exemplo que, desde antes da lei da SAF entrar em vigor, as pessoas que conhecem a gestão do futebol já apontavam. O Atlético Paranaense é um clube que, quando vier uma lei para regulamentar isso, vai ser o que está mais à frente, o que está mais preparado. Eles já aprovaram na Assembleia Geral de Sócios a constituição da SAF. Então, eles já estão ali com toda a parte interna resolvida para constituir a SAF, então é um clube que está muito perto. Outro clube que está muito perto também é o América Mineiro. A gente ouve falar da possibilidade de investimento no Atlético de Goiás. A gente ouve falar que a Chapecoense já nomeou uma comissão para estudar o assunto. Ou seja, a gente está falando só de clubes da Série A. Se você for colocar clubes de outras divisões, é interessante que a lei ainda é muito recente, porque ela é de 6 de agosto, mas os vetos do presidente da República caíram só em 28 de setembro. Então, a gente tem um mês e alguns dias, e a gente sabe, porque a gente é procurado, e outros colegas também são, de dezenas de clubes interessados nesse conceito da SAF. Por quê? Em alguns casos, como o Botafogo e o Cruzeiro, porque a lei da SAF dá uma condição especial para que eles possam pagar as dívidas, que não são pequenas, que esses dois clubes têm, mas em outros casos, porque os clubes realmente perceberam que eles vão ter que receber dinheiro novo, ou seja, eles vão ter que estar de porta aberta para receber um investidor que não necessariamente precise controlar o clube, mas que diga assim, eu estou disposto a colocar e comprar 15% das ações desse clube, porque eu acho que com esse 15% eu vou ter um lucro maior do que se eu colocar o dinheiro no banco. Isso é interessante, mostra a força do futebol brasileiro e mostra também que existe um ambiente de negócio favorável, volto a dizer, para quem quiser constituir a SAF, já que a SAF não é obrigatória. Para a gente encerrar, José Francisco, como você bem destacou, esse texto aprovado, ele é facultativo, ou seja, respeita a liberdade de associação, a autonomia desportiva, mas você acha que vai ser preferido
essa opção vai ser preferida por clubes que estejam em situações financeiras desconfortáveis, preferencialmente? Como eu te disse, 2 casos. Primeiro você tem, vou pegar 2 exemplos. Você tem o Cruzeiro e o Botafogo, que estão partindo para esse caminho como uma via de solução da situação financeira muito difícil. E você tem também o Atlético Paranaense e o América, que não estão em situação financeira difícil, estão muito bem equalizados financeiramente, mas que agora querem dar um passo adiante. Querem dizer assim, eu quero ocupar um outro patamar no futebol brasileiro. Eu acho que existem as 2 hipóteses. Existe o clube que vai procurar a SAF porque está com situação financeira complicada, e existe o clube que está tão bem arrumado, tão bem ajeitado, como o Atlético Paranaense e América de Minas, que vai dizer, não, eu quero agora partir para um outro nível, eu quero receber um valor que eu jamais receberia como associação. O que vai definir, eu quero deixar essa mensagem final, é a hora que o torcedor começar a olhar a tabela dos campeonatos, principalmente a tabela do Campeonato Brasileiro, e ver que tem algumas SAFs entre os 6 primeiros, entre os 10 primeiros, ele vai querer saber do dirigente do clube dele por que o clube dele também não partiu para essa alternativa. E eu acho que isso, esse tipo de concorrência, que vai fazer com que exista uma discussão, inclusive em clubes tradicionais, com uma torcida muito grande, que a gente pensaria, esse clube jamais iria constituir uma empresa, mas a hora que os clubes que não ocupam frequentemente as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, como já está acontecendo esse ano, a gente já tem sociedades empresárias constituídas antes da SAF, como o Bragantino, como o Cuiabá, ocupando posição de destaque na tabela. A hora que o torcedor olhar isso, ele vai querer saber. Isso aí é porque você não quer perder poder, ou isso aqui é porque realmente para nós vale a pena ser associação? Essa discussão é importante, porque como você bem disse, não é obrigatório, mas o torcedor tem todo que paga a conta, né? Quem paga a conta dos clubes é o torcedor, de querer saber por que o clube quer ou não quer ser SAF, ou quer ou não quer continuar como associação. José Francisco Cimino Mansur, que é especialista em direito administrativo, também formulador do projeto de lei do Clube Empresa, projeto que autoriza os clubes de futebol a se tornarem clubes empresa, o que viabiliza a criação das sociedades anônimas de futebol. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima. Muito obrigado, muito feliz de falar com a Bahia, um lugar que eu amo estar, um lugar do qual eu tenho muita saudade, porque na pandemia a gente ficou um pouco impedido de ir aos lugares que a gente mais gosta. Um abraço a vocês, obrigado pelas perguntas, um abraço para todos e todas que estão nos ouvindo nessa manhã. Maravilha, agora 8h42 na Tarde FM.